Olá, estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho a respeito da estrutura gramatical, um pouquinho mais, né? O meu propósito é estar explicando e dando um conhecimento maior às pessoas, como eu tinha falado, elas conhecem de forma muito superficial o espanhol. Quem trabalha com espanhol usa o espanhol, tem um conhecimento maior, mas a população de forma geral tem um conhecimento muito simples, né? Bom, minhas aulas são todas em espanhol, tá? Não tenho costume de explicar nada em português quando estou em aula, por isso que às vezes quando estou falando aqui vem uma palavra em espanhol, porque não tenho costume, né? Então me desculpem aí se fugir alguma palavra em espanhol, tá? Mas não é o propósito meu é deixar o conhecimento um pouquinho mais claro aí para as pessoas, por isso que eu estou falando em português. Tá? Eu tinha deixado em aberto aí o uso do condicional, da conjugação no modo condicional. Nós temos várias formas de pedir algo para alguém, né? Como em português, e o condicional a gente usa em espanhol quando a gente quer pedir algo, né? Um favor, de uma forma mais amável, mais educada, né? Então eu uso o condicional. Eu posso usar o imperativo, por exemplo, haz-me um favor ou haga-me um favor, né? Formal ou informal, mas eu posso usar o condicional para me fazer mais cortês, mais amável para outra pessoa, né? Então, me harias um favor? De uma forma mais educada, posso dizer, entre comillas, né? Apesar de que o imperativo no espanhol não é falta de educação, as pessoas confundem, mas é normal. Né? E falar dos 3 desafios que o aluno tem para aprender espanhol. Né? O primeiro é com respeito ao passado indefinido, porque quando eu conjugo no presente as pessoas entendem mais, e quando eu vou usar o verbo no passado, a conjugação, a estrutura muda muito do infinitivo. Por exemplo, eu sei, tu sabes, ele sabe é presente. Quando eu falo em passado, eu supe, tu supiste, ele supo, mudou completamente a palavra e as pessoas têm bastante dificuldade para entender quando eu estou falando em passado. Eu estou falando no exemplo aí do verbo saber, mas tem outros verbos também, né, que as pessoas confundem. Então, o primeiro desafio é aprender o passado. O segundo é o imperativo, né, como eu tinha falado, porque as pessoas confundem o momento de usar o presente, o passado e o imperativo, misturam lá. Exemplo do verbo ser, haz-me um favor e haga-me um favor. Eu estou falando usando o imperativo, né, e as pessoas muitas vezes usam o presente, hace um favor. Hace um favor não existe. Tá? A mesma coisa com o verbo poner, né, que é pôr, ponte el abrigo, tá? E não pone el abrigo, esse pone também não existe como forma imperativa, as pessoas também confundem. Então, o segundo desafio seria aprender o imperativo. E o último é com respeito ao objeto direto e indireto, né, que as pessoas, eu sempre digo que é uma referência, né, com respeito ao espanhol, porque o espanhol é um idioma bastante reflexivo, né, que se usa muito pronome, né, e em português não. Vou dar um exemplo de uma frase, né, que eu saio para comprar o jornal, então eu falo para alguém que está em casa, eu vou sair, vou comprar o jornal. Quando eu volto, eu falo, eu comprei. Eu comprei o jornal ou eu simplesmente comprei. Né? Em português seria assim, foi comprar o periódico. Aí quando eu volto, se alguém me pergunta, has comprado o periódico? Sim, me lo comprei. Então a gente usa os pronomes aí, lo, que se refere, no caso, ao jornal. Né? Um outro caso, que é bastante comum em português, e apesar de ser um erro, né, mais popularmente a gente usa muito, vamos supor.
se eu vi alguém, né, se é masculino ou feminino, na rua, você viu o Pedro? Sim, eu vi ele. Tá? Em espanhol seria, has visto a Pedro? Sí, lo vi. Se é feminino, has visto a Marta? Sí, la vi. Em português também seria correto, né? É correto, né, dizer sim, eu a vi ou eu ouvi, né? Mas as pessoas dizem, eu vi ele ou eu vi ela. Então, popularmente as pessoas se equivocam muito aí e não tem dimensão aí se isso é certo ou se é errado. E em espanhol isso não acontece porque eles falam realmente dessa forma, né? Não tem muita diferença. Sempre digo que o que se aprende na escola e o que se usa na rua, a estrutura gramatical do espanhol, não tem tanta diferença como o português. O português, o que a gente aprende na escola, nem sempre a gente usa nas ruas, né? Popularmente, para conversar. Uma outra frase, por exemplo, eu vou emprestar o livro para o Pedro, né? Aí se eu emprestei, você emprestou? Sim, eu emprestei, em português. Essa conversação, esse diálogo em espanhol seria, vou prestar-lhe o livro a Pedro. Aí se alguém me pergunta, le prestou o livro? Sim, se lo prestei. Então, se, porque se refere ao Pedro, e lo, que se refere ao livro. Então, essa estrutura em espanhol é muito usada e onde o aluno, para desenvolver isso, precisa de muito exercício. Então, tem vários recursos aí para estar dando, né, essa condição para o aluno aprender a estrutura. Por exemplo, o imperativo e mais objeto direto e indireto também, que as pessoas têm uma grande complicação no momento de usar. Né? Porque, como eu falei, como a gente já tem o imperativo, que é diferente do português, e mais o complemento, né? As pessoas necessitam treinar isso bastante. Por exemplo, assim, se eu estou dizendo pon el abrigo, então você pon el abrigo, estou falando para você colocar o abrigo, não é? Se eu vou repetir isso, não é? Porque você não escutou, porque você está distraído, não é? Eu vou dizer ponlo, ou se é põe você o abrigo, póntelo. Então, póntelo. Aí abram tudo junto, póntelo. Que põe você o abrigo. Em português a gente não usa isso, a gente usaria põe abrigo, põe logo, põe. Simplesmente mais o verbo e não usa o complemento. Tá? Então, essa seria a terceira parte, né, onde o aluno tem mais dificuldade. Aí nós temos também as curiosidades com aquele on que as pessoas sempre usam, aí brincam, né? Que acha que simplesmente colocando on no final das palavras estão falando espanhol. Por exemplo, vou falar formas erradas, as pessoas usam verón, né? O correto é verano, né? Aí tem então, né? Entonces, o correto, né? Então as pessoas se equivocam muito, né, quando estão falando espanhol, justamente pela semelhança, né? Então é importantíssimo que a pessoa que vai trabalhar com o idioma, né, que ela aprenda, né? Não busque lá no Google, lá, porque muitas pessoas se equivocam e o Google não dá a informação correta, né? Vamos supor, em espanhol nós temos às vezes duas palavras, e em português seria uma mesma palavra, né? Por exemplo, león e leo, né? Então, quando eu me refiro a animal, né? El león es un animal salvaje. Então, eu estou falando el león, animal. Quando eu me refiro a signo, né? Qual é o seu signo? Leo. Aí é leo, não é león. A mesma coisa quando a gente fala a respeito de lugar para colocar os peixes, né? É um pecero. ¿Ah? Los peces están en el pecero. Então, pecero para colocar os peixes. E se é signo, né? A gente fala aquário. Aí é aquário mesmo, não é pecero. Eu não vou falar meu signo é pecero. Tá?
Por exemplo, eu sou do mês de setembro, né? Então, mi signo é Virgo. Então, o meu signo é Virgem, Virgo. Não é virgem. Então, existem as duas palavras. Virgo, que se refere ao signo, e virgem, que se refere à pessoa, né? Ou algo que não se usou, certo? Então, aprender espanhol aí é muito interessante, mas requer, né, que a pessoa aprenda para não cometer esse tipo de erro. Um outro erro comum também são algumas palavras que têm sentido diferente de português e espanhol. Um exemplo que as pessoas falam muito: ele não pode atender porque está em uma ligação. Tá? Por favor, nunca usem esta palavra ligação, porque ligar em espanhol seria paquerar, né? Então, o correto seria: ele não pode atender-te porque está em uma chamada. Chamada e não ligação. Certo? Então, eu quero que vocês entendam aí que para que você fale o espanhol, tenha domínio do espanhol, necessita muito tempo e muita prática. Tá? Então, estou aqui à disposição e até o próximo vídeo.